Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 14 de março de 2025. Nesse horário das 5h20, né, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médios, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Hoje, vamos iniciar estudando o item 96, que tem por título Fenômeno de Transporte. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, a Deus, nosso Pai, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde e noite de estudos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e nos fortaleça. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui na questão 96. Kardec vai falar agora sobre o fenômeno de transporte, que muita gente acha muito interessante, e realmente é muito interessante, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura. Este fenômeno, que é o fenômeno de transporte, não difere de que vimos de falar, senão pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos de que ele se serve, e pela maneira suave, delicada mesmo, porque são trazidos. Consiste no trazimento espontâneo de objetos inexistentes do lugar onde estão os observadores. São quase sempre flores, não raro frutos, confeitos, joias, etc. O Divaldo Franco, ele contava, né, que muitas vezes, quando ele participava dessas reuniões, era-lhe oferecido miosotes, violetas, que os espíritos traziam para ele, né, com delicadeza. Item 97. Antes de tudo, que este fenômeno é dos que melhor se prestam à imitação. Da mesma forma que tem esse lado, né, agradável, delicado, de trazer, né, um agradinho, um enfeitezinho, uma coisinha assim delicada para nós encarnados, como o Divaldo disse que recebia, às vezes, né, flores, miosotes, recebia violetas, assim, também, muitas vezes, algumas pessoas se prestam à imitação e que, por conseguinte, devemos estar de sobreaviso contra o embuste. Ele também falou em relação à psicografia, né? Que apesar de ser um tipo de fenômeno, né? Um fenômeno mediúnico que nos proporciona um maior aprendizado através dos livros que nos chegam, né? Também é um que muita gente mistifica. E o fenômeno de transporte também pode acontecer isso. Então, a gente deve estar sempre de sobreaviso contra o embuste, a enganação. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação, em se tratando de experiências desse gênero. Porém, mesmo sem que tenhamos de nos haver com um verdadeiro prestidigitador, poderemos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interessada, né? Porque aquele detalhe, gente, nós, não importa aonde a gente esteja, não importa a época, sempre poderá surgir um desses espertinhos, né, que a gente chama de 171, né? Aqueles que estão sempre procurando, de alguma maneira, enganar os outros. Sem ninguém está livre, né? De ter alguém aí querendo enganar outras pessoas. É uma coisa incrível, né? É uma coisa incrível
porque, deixa eu só, as pessoas, sempre tem aquelas pessoas, né, que não tem moral, não tem, é, sabe, aquela. Você fica olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, como é que a pessoa pode fazer o troço desse? Porque ele diz aqui, prestidigitador seria aquelas pessoas que têm agilidade com as mãos para iludir as demais pessoas. Então, nós chamaríamos aqui de prestidigitador aquele que tenta iludir as pessoas, né? Então, vamos dizer, o ilusionista, né? Aquele que está tentando iludir alguém. Esse é o prestidigitador. É aquele que tenta iludir, tenta enganar as pessoas de alguma forma, né? Então, você sempre vai acontecer isso. Por exemplo, eu estava vendo ontem o RJTV, acho que foi o RJTV, então as pessoas estavam comentando sobre o alto preço do azeite, problemas que estão acontecendo lá na Europa. A Ucrânia era uma grande produtora e está dando problema por causa da guerra. Então, já tem aí, pegaram aqui, acho que foi em Nova Iguaçu, um sujeito que estava fabricando azeite. E ele, né, lá no fundo do quintal, tinha os tonéis, ele botava um óleo lá, que eu nem sei que óleo era aquele, misturava com outro azeite barato, arrumava uns vidros, botava um invólucro bonitinho colado, e botava lá. Azeite extra virgem. Enquanto o azeite está sendo vendido de 35 a 40 ou mais, né? Mas eu via 35 a 40 ou mais, ele estava vendendo a R$ 15. A R$ 15 azeite extra virgem. E um monte de mercadinhos comprando. Gente, para pensar, será que o dono desses mercadinhos não sabem que para ele vender na loja, para ele vender no mercado a 15, é porque ele comprou a 8 ou R$ 9, não é? Para o comerciante vender a 15, ele, no mínimo, comprou do fabricante a 7, R$ 8. Ou menos, para poder, de repente, comprou a R$ 5 para vender a 15. Aí, será que o dono do mercado não pensa assim, pô, o cara está vendendo, e ele ainda bota assim, azeite português. Porque se fosse do Rio Grande do Sul, o pessoal, ele achou que se botasse no Rio Grande do Sul, o pessoal ia desconfiar. Então, ele botava azeite português ou espanhol. Sempre era internacional o azeite. Será que o dono do mercado, que estava comprando aquele azeite dito português a R$ 5 o vidro, ele não desconfiou que azeite português barato, que esse sujeito está me vendendo a 5? Bem, ele está me vendendo a 5, eu vou lucrar, vou vender a 15. Então, o que produz um falsário, e quem está comprando a R$ 5 para botar no seu mercado, será que não sabe que aquele azeite não é extra virgem? Então, você sempre vai encontrar aquelas pessoas querendo enganar alguém. É igual você vai a do camelô, você encontra, né, um monte de bolsa, tênis, né, Adidas, sendo vendida R$ 40, né? Esses azeites, não falsifica. Como Nike, R$ 80 um tênis Nike, lá no camelô da Praça 15, não é? Perfume francês autêntico, R$ 20. R$ 20. A gente encontra, né? Essas marcas, Bolsa Vitor Hugo, R$ 25. Vem até com a marca Vitor Hugo, né? Aí a pessoa compra, estou comprando uma bolsa de Vitor Hugo, R$ 25. A danada custa mil e poucos reais ou mais. Sempre você vai encontrar alguém, um vigarista, tentando iludir. Era no tempo de Jesus assim, é hoje ainda assim, né? E no tempo de Kardec também. Então ele fala que esse fenômeno de transporte, tinha muita gente tentando inventar, né, fingir para ganhar dinheiro, né, para ganhar dinheiro. Então ele diz aqui, esse fenômeno é dos que melhor se prestam à imitação.
e que, por conseguinte, devemos estar de sobreaviso contra o embuste. Da mesma maneira que você não vai comprar um iPhone na barraquinha ali a R$ 100, né? Você tem que, peraí, né? Um iPhone não é R$ 100. Não custa ser. Você tem que estar sobre aviso. Isso só pode ser uma falsificação ou um celular roubado, né? Então você tem que estar de sobreaviso. Nós não somos mais inocentes a tal ponto. Vamos pensar, nós não somos mais inocentes a tal ponto. Se alguém acha que vai comprar um tênis Adidas legítimo a R$ 100, dá licença. Dá licença. Não vai. Ninguém encontra. Autêntico, não. Então, se compra sabendo do que se trata. Por isso Kardec diz, fiquei de sobreaviso, né? Sabe-se, até diz Kardec, onde pode ir a arte da prestidigitação, quer dizer, da ilusão, da enganação, né? Em se tratando de experiências desse gênero. Porém, mesmo sem que tenhamos de nos haver com um verdadeiro prestidigitador, poderíamos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interessada. Então, a gente pode vir a ser enganado. Tem gente que, às vezes, você tomou todos os cuidados possíveis, e mesmo assim você, às vezes, cai sendo enganado. Porque o que ilude, às vezes, é mais esperto que a gente, né? Faz, às vezes, as coisas de tal forma que você realmente, às vezes, acontece você ser enganado. Mas nada melhor do que ficar com o olho bem aberto, os dois bem abertos. A melhor de todas as garantias, diz Allan Kardec, se encontra no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais feitos. Então, ele diz aqui, a melhor forma que você tem para não ser iludido é verificar o caráter, a moral daquele que está produzindo o fenômeno, no desinteresse que demonstra a pessoa de ganhar algum lucro em cima daquele fenômeno, tá? Vem depois, ele diz, como meio de resguardo, quer dizer, de cuidado, o exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. Observar o fenômeno com muito cuidado. Aí a gente relembra até o que o Kardec fala das mensagens que vêm do alto, né? Analise todos os textos, todas as mensagens psicográficas, psicofônicas que vêm dos espíritos. Não importa o nome de quem assine, Maria de Nazaré, Paulo de Tarso, Bezerra de Menezes, analisa, porque pode ser um ilusionista, pode ser um enganador, que está assinando aquela mensagem com o nome de espírito de escola. Aí a gente sempre lembra de João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, quando João nos alerta, há 2.000 anos atrás. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provais que eles são de Deus. Então, há 2.000 anos atrás, João já dizia, tem espírito vigarista. João já dizia isso. Tem espírito que quer nos enganar. Tem espírito que quer nos judicar. É isso que João está dizendo. Quando ele fala, não acrediteis em todos os espíritos. Ora, se ele diz que não acrediteis, significa o quê? Que todos os espíritos são santos? Não. Que tem espírito que quer enganar, quer prejudicar. Por isso ele fala, não acrediteis. Há 2.000 anos atrás. E Kardec fala, analise tudo que vem dos espíritos. Analise. Porque depois não vai reclamar de quê? Não é? Quando você compra um objeto que você sabe que pode ter sido roubado, você pode ser preso como receptador. Porque se a polícia vier atrás, vai comprar quem te vendeu e pode comprar quem comprou, pode prender quem comprou também. Então, prende quem vendeu e compra você, e prende você que comprou como receptador. E você vai reclamar de quê? Ah, mas eu não sabia que um iPhone custava mais de R$ 100.
Eu não sabia. Ora, meu Deus do céu, dá licença, né? Eu pensei que era sortudo. Ui, que sorte que eu dei. Então, ele fala aqui, né? E, finalmente, o conhecimento esclarecido do Espiritismo poderá descobrir o que fosse suspeito. E aí ele fala, né? Estudando o Espiritismo, você estará se qualificando, né? Se preparando melhor para descobrir o que é verdade e o que não é. Que a doutrina, ela nos chama atenção para isso. Presta atenção, observa bem as coisas. Então, você tem a doutrina te ajudando, chamando a tua atenção. Aí, na questão 98, a teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas, batidas, né? Em geral, se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito, cujas comunicações todas trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Com muitas delas deparará o leitor no curso dessa obra, né? Ao longo do estudo do Livro dos Médiuns. Esse espírito se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, discípulo de Paulo de Tarso, e como protetor do médio que lhe serviu de instrumento. Então, o Erasto, ele foi, como ele diz aqui, né? Ele era protetor do médium que trouxe as mensagens para Kardec. Tá? O Allan Kardec ele tem uma coisa muito interessante também. Ele não cita aqui o nome dos médiuns que trabalharam com ele na codificação. Né? Nós encontramos, quando você pega, se eu não me engano, aqui o Evangelho, do Evangelho, né? Aqui no Evangelho, quando você abre o Evangelho, né? Logo lá no início, deixa eu ver aqui um instantinho, só para. Você tem o prefácio, deixa eu ver aqui, eu tenho o prefácio, deixa eu ver se é aqui, até aqui para mim que eu estou, peraí, se é no prefácio, então não é no prefácio, deixa eu ver aqui, se é o Livro dos Espíritos, deixa aqui, eu quero tirar uma dúvida de um negócio. Peraí, quando termina aqui, oh, meu Deus. Nos, pro, é, dos, no, é, o Livro dos Espíritos, no final dos prolegômenos, como se fosse uma das introduções do Livro dos Espíritos. Antes de começar, né, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, no final dos prolegômenos, assinam os espíritos que ajudaram Kardec na publicação do Pentateuco, dessa obra aqui. Diz assim, olha só. Prolegômenos, último parágrafo, diz assim. Kardec diz assim: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, na realidade, o texto dos espíritos, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afasta do orgulhoso e do ambicioso, tá? O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode ser visto do cego para fazer perceptível a luz. Quem assina essa mensagem dos prolegômenos? Quem assina é São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e etc., que tem outros. São eles que assinam esse texto dos prolegômenos.
Mas você não fica sabendo quem foi o médium que recebeu a mensagem, não é? Então, o texto é prolegômenos, lembrando da cepa, né? A cepa do pé da uva, né? A cepa que se vê na página 48 é o facsímile da que os espíritos desenharam. Então, os espíritos desenharam através da psicografia, essa cepa, e Kardec colocou aqui no início dos prolegômenos. Quem assina esse texto são esses espíritos. São João Evangelista primeiro, né? Que vem a ser mais tarde a encarnação do nosso Francisco de Assis. Então, São João Evangelista é o primeiro a assinar, e depois tem os outros, tudo espírito de escola. Mas Kardec não diz, embaixo ele não bota assim, médio. Ele nunca vai colocar na obra o nome dos médios que trouxeram as mensagens por psicografia. Nunca. E aqui, ele está falando o quê? Ele está falando, olha só o que está aqui. Ele está dizendo que esse espírito, que ele diz assim, né, que as comunicações, ele diz aqui, a teoria dos fenômenos dos transportes das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito cujas comunicações todas essas comunicações desse espírito trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Então, ele está dizendo, são mensagens verdadeiras. Com muitas dessas mensagens, encontrará o leitor nesse livro dos médios. Esse espírito vai assinar muitas mensagens do livro dos médios. Esse espírito se dá a conhecer pelo nome de Erasto. Esse Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso e é do médium que lhe serviu de instrumento. Então, Kardec trabalhava tinha um médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que recebia as mensagens de Erasto, mas Kardec nunca deu o nome do médium. Ele só dizia o nome do espírito que mandava a mensagem, talvez para proteger o médium, porque ele sabe que ele era um médium, mas era um homem comum como qualquer um de nós. Que talvez, se o médium tivesse o nome publicado, isso poderia trazer para ele algum tipo de problema, que sabemos que nós somos homens ainda muito ligados à vaidade, essas coisas, né? Então, para proteger o companheiro, ele não publicava o nome desse companheiro. Agora, eu vou falar só um pouquinho de Erasto e também de Timóteo. É outro companheiro, outro discípulo de Paulo, que também vai ajudar a trabalhar junto de Erasto nas comunicações. Então, olha só, Erasto e Timóteo, os dois são discípulos de Paulo. São dois dos mais competentes especialistas sobre o fenômeno mediúnico. São espíritos preparados, especialistas, com conhecimento profundo sobre mediunidade e fenômenos mediúnicos. E parece que os dois foram incumbidos de orientar os estudos em torno da mediunidade no Livro dos Médios. Eles abraçaram essa missão. Por isso que Kardec vai colocar aqui que esse espírito se dá a conhecer pelo nome de Erasto. Ele era um profundo conhecedor do fenômeno mediúnico, assim como Timóteo, e que ele era discípulo de Paulo e protetor um médium que recebeu as mensagens, mas a gente não vai saber quem é o médium. Entendeu? Aí diz aqui, quem deseja obter fenômeno dessa ordem, que é fenômeno de transporte, né? Precisa ter consigo médiums a quem chamarei sensitivos. Tá? A quem chamarei sensitivos. Quem está falando isso é Erasto. Toda essa questão aqui, que é a questão 98,
a partir desse segundo parágrafo, são textos do espírito Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, tá? Que Kardec chama de São Paulo. Então, ele diz assim, Erasto: quem deseja obter fenômeno desta ordem, realizar fenômenos de transporte, precisa ter consigo médiuns a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade. Penetrabilidade. Repare que a gente sempre fala assim, vamos lembrar que todos nós somos sensitivos, todos nós. Todo mundo que sente um grau qualquer, não é assim que Kardec fala da questão 159 de O Livro dos Médiuns? A influência dos espíritos é médium? Kardec fala assim, mas ele diz, eu vou chamar de médium de verdade aquele que é ostensivo. Aqui, Erasto está dizendo isso. Se você quer produzir esse tipo de fenômeno, você precisa ter a ajuda de um sensitivo. Mas esse sensitivo tem que ser ostensivo. É isso que ele está dizendo. Tem que ser um sensitivo dotado no mais alto grau. É o médio ostensivo, das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade. São duas propriedades do perispírito. Quem quiser, procura aquele livro, Perispírito de Zalmino Zimmermann, tá? De Zalmino Zimmermann. Lá pela página 40, até a página 45, mais ou menos, você vai ler sobre essas propriedades. Porque ele, normalmente, a gente estuda 17 propriedades do perispírito. Penetrabilidade, expansibilidade, luminosidade. Mas, na realidade, o perispírito tem centenas de propriedades, centenas de propriedades. Mas ele diz aqui, você quer produzir esse fenômeno, obter esse fenômeno, vai precisar de um médio ostensivo no mais alto grau que tenha dotado dessas faculdades mediúnicas de expansão, de penetrabilidade, que são propriedades do perispírito. Porque o sistema nervoso, facilmente excitável de tais médios, são médios ostensivos, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. Então, esses médios, tá? Esses médios ostensivos, tá? Se excitados através das vibrações, eles podem produzir em abundância em torno de si um fluido necessário para esse tipo de fenômeno, que é fenômeno do transporte. Porque, como nós já estudamos, para cada tipo de fenômeno, a produção de um tipo de fluido, não é? Então, esse médium vai produzir esse fluido que o espírito vai se utilizar. Aí lembra, ele vai pegar o fluido do médium, juntar com o fluido dele, lembra? Vai misturar tudo, imantar o objeto e transportar o objeto para onde ele quiser. Aí continua aqui Erasto. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor impressão, a mais insignificante sensação. Acho que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são muito aptas a se tornarem excelentes médiuns para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Tangibilidade, né, é quando você faz alguma coisa aparecer, ficar tangível, palpável, né? Você pode ver, pode até pegar. Efetivamente, quase de todo desprovido do invólucro refratário, que na maioria dos outros encarnados o isola, o sistema nervoso dessas pessoas, desse médio ostensivo, as capacita para a produção desses diversos fenômenos. Assim, um indivíduo de tal natureza, e cujas outras faculdades não sejam hostis à mediunidade,
facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade. Olha o que ele diz aqui. Assim como o indivíduo de tal natureza e cujas outras faculdades não se justiça a mediunidade. Vamos dizer que esse sujeito, que é um médio ostensivo, seja um incrédulo. Incrédulo. Isso pode prejudicar a mediunidade dele. Eu não aceito isso. A negação pode vir a prejudicar a realização do fenômeno. Tá? Aí ele diz aqui, né? Assim como o indivíduo de tal natureza e cujas outras faculdades não sejam hostis à mediunidade, a incredulidade é hostil à mediunidade, né? Facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão do espaço da mais pesada matéria inerte. Então, pode levantar uma cadeira, pode levantar uma cama, né? Sempre lembrando que o processo se faz, que nós já falamos sobre isso. A fortiori quer dizer, com mais razão, os mesmos resultados se conseguirão, se em vez de um médio, o experimentador dispuser de muitos igualmente bem dotados. Então, às vezes, você tem um médio que pode produzir esse fenômeno. Um médio, né? Que possa oferecer fluido para esse fenômeno. Mas se você, por exemplo, ele quer levantar uma mesa, olha o tamanho da mesa, precisa de uma produção de fluidos, né, maior. Mas se de repente aquele médio sozinho não conseguir produzir, o espírito pode se valer o quê? De outros médios, de mais dois, de mais três, né? Porque aí ele tira dos outros o que está faltando nesse primeiro. Então, ele pode também, o experimentador, dispuser de outros médios para ter uma quantidade maior de fluido, né? Mas da produção de tais fenômenos, a obtenção dos de transporte, há um mundo de permeio, quer dizer, há uma distância, né? Então, mais da produção, a obtenção, produzir o fenômeno, né, da materialização, até transportá-lo, vai levar um certo tempo, tá? Porquanto, nesse caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo. Transportar, levantar uma mesa, tudo bem, a gente pode até fazer com mais facilidade entre aspas, mas transportar, tirar de um lugar, botar em outro, vai uma certa complexidade. Já é uma coisa mais complicada. É isso que está dizendo, né? Então, da produção de tais fenômenos à obtenção dos de transporte, há um mundo de permeio, quer dizer, uma certa distância. Porquanto, neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, é mais difícil, é mais trabalhoso, mais difícil, ele colocou aqui, né, mais trabalhoso, mais difícil, como, sobretudo, ele não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico. Opa! Para fazer uma mesa levantar, pular de um lugar para outro, ele pode usar um médium, ou pode usar até mais de um, para buscar o fluido. Mas para transportar, ele só pode usar um médium. Né? Então, vamos lá, olha o que ele está dizendo aqui. Então, para produzir esse fenômeno de transporte, ele não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico. Isto é, muitos médios não podem concorrer, não podem ajudar simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Muitos médios não podem ajudar para fazer com que um objeto seja transportado de um lugar para outro. Olha o que ele diz aqui. Sucede até que, ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito que operam e obstar radicalmente a operação. Vamos dizer que esteja numa reunião de fenômenos, produção de fenômenos, e tenham lá 3, 4, 5 médios. Então, eles querem movimentar mesas, tudo bem.
Os médios oferecem esse fluido para ajudar no movimento dos objetos. Ó, tira energia daqui, fluido daqui, dali, junta dos 5 médios, envolve a mesa vai ficar pulando, o fluido deles, somado com o fluido do espírito, vai ficar pulando, enquanto o fluido está presente ali, a mesa vai pular. Maravilha. Agora, queremos colocar essa mesa na outra sala, atravessando paredes. Uma mesa grande. Na hora que o espírito diz assim, eu vou aproveitar o fluido desses médios todos. Vai que um médio desses é antipático ao espírito. Aquele espírito que quer produzir aquele fenômeno, não tem, quando ele diz antipático, quer dizer, não tem afinidade com algum daqueles médios. Já prejudicou o trabalho. Entendeu? O espírito que quer produzir o fenômeno, ele iria retirar o fluido daqueles médios, mas alguns daqueles médios podem não ter afinidade com ele. Ele pode não ter afinidade com aqueles médios. E aí complica. E aí complica. Né? Então, isso aqui, muitos médios não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Sucede, quer dizer, acontece até e, ao contrário, a presença de algumas pessoas que estão ali na reunião, antipáticas, quer dizer, não tem afinidade com o espírito que opera aquele fenômeno. Isso vai obstar, vai impedir, atrapalhar radicalmente aquela operação, aquele trabalho, aquilo que eles querem fazer. Há estes motivos a que, como vedes, não falta importância, acrescentemos que os transportes reclamam sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos, quer dizer, maior concentração e maior liberação de certos fluidos, que não podem ser obtidos senão com médios superiormente dotados, com aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. E aí você tem uma reunião onde estão 4, 5 médios. Mas na hora de produção do fenômeno, um médio está lá, estou concentrado, mas estou pensando assim, gente, que horas que essa reunião vai acabar? Porque daqui a pouco vai ter o jogo do Flamengo e do Fluminense. Pronto, acabou. Acabou. Às vezes não acontece, a gente está na reunião, maior concentração e vem aquele pensamento invasor. E você fala, ai meu Deus do céu, né? Que ninguém nos ouça e ninguém nos escute. O que que eu estou pensando isso agora? Já não aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Aquele pensamento que não tem nada a ver com o trabalho. Aquela preocupação, meu Deus do céu, será que eu desliguei o ferro? Será que eu. Eu acho que está. Aí escuta o trovão, às vezes está na reunião, escuta o raio, barulho do trovão. Você diz assim: meu Deus, vai cair uma chuva, eu esqueci de trazer o guarda-chuva. Você está na reunião, numa concentração, um trovão. Aí você, ai meu Deus do céu, vai cair uma chuva, eu vou sair daqui, não trouxe guarda-chuva e nem ter carona para ir para casa. Pronto, esculhambou com tudo. Lá, se for fenômeno de transporte para o espaço. Ele falou aqui, alta concentração é preciso. Então, um médium, para ter uma grande concentração desse tipo, para poder liberar muito fluido tem que ser médios superiormente dotados. Porque a gente sabe como é difícil manter essa autoconcentração. Né? E ele diz aqui, né? São aqueles médios cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. Aí continua Erasto. Em geral, os fatos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Não, fenômeno de transporte não é uma coisa que aconteça a toda hora. Ele já está mostrando por quê.
Se você souber, ali tem uma reunião que todo dia eles estão transportando as coisas daqui para ali, desconfia. Que Erasto está dizendo, ó, não é fácil produzir esse fenômeno, não. É muito raro isso aí. Aí ele diz aqui, né? Não preciso demonstrar, porque são e serão no futuro, isso aqui no Livro dos Médios, 1861, publicado. Ele está dizendo, porque é hoje pouco frequente e no futuro será ainda menos frequente a produção desse fenômeno do que os outros de tangibilidade. Então vai ser muito mais fácil, é muito mais fácil hoje no futuro você materializar um livro, materializar uma flor, entendeu? Muito mais fácil do que produzir fenômeno de transporte. A cada dia que passa, fica menos fácil fazer isso. Tá? Aí ele diz aqui: serão menos frequentes do que os outros fenômenos de tangibilidade. Do que digo, vós mesmos podeis reduzir. Já que precisa de médios superiormente dotados, não é toda hora que você vai conseguir isso. Não é. Então ele já está avisando, ó. Isso aí, a cada dia que passa, vai ficando mais difícil de produzir esse fenômeno de transporte. Depois ele diz aqui, demais, estes fenômenos são de tal natureza que nem todos os médios servem para produzi-los. É raro você conseguir um médio que possa produzir um fenômeno desse. Com efeito, é necessário que entre o espírito que quer produzir o fenômeno e o médium influenciado exista certa afinidade. É o que eu falei anteriormente. Chega lá na reunião o espírito, quer fazer, mas ele não tem afinidade com os médios. Olha aí. Para produzir esse fenômeno, o espírito e o médium precisam ter certa afinidade, certa analogia, né? Uma intimidade, em suma, certa semelhança capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine com o do espírito que queira fazer o transporte. Lembra que a gente falou da mistura de fluido para produzir o fenômeno? Fluido do médio, fluido do espírito? Então ele diz aqui, entre o espírito e o médio tem que ter certa semelhança capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado, do médio, se una, se combine com o do espírito que queira fazer o transporte. E Kardec bota uma notinha aqui para esse texto do Erasto. Ele diz assim, vê-se que quando se trata de exprimir uma ideia nova, qual faltam termos da língua, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Essas palavras, eletromediúnico, foi uma palavra criada por eles, porque nós não conhecemos essa palavra. Eles criaram essa palavra, eletromediúnico, tá? A palavra que eles criaram, perispirítico. Kardec criou a palavra perispírito. Aí os espíritos, se aproveitando dessa palavra, criaram perispirítico. Isso chama-se neologismos. Não são de invenção nossa, por isso ele diz aqui, ó, essas palavras eletromediúnico, perispirítico, não são de invenção nova. Quer dizer, Kardec está dizendo, não fui eu que inventei essas palavras, foram os espíritos. Os que nos têm criticado por havermos criado os termos espíritas, espiritismo, perispírito, muita gente criticou Kardec por ter criado essas palavras. Aí ele até diz aqui, os termos espíritas, espiritismo, porque essa palavra não existia. Kardec é que criou essa palavra espiritismo. Da mesma maneira que Kardec criou a palavra perispírito, que os espíritos não gostaram muito, mas acabaram aceitando. Que tinham análogos poderão fazer também a mesma crítica aos espíritos. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, ó, quem me criticou por criar a palavra perispírito, quem me criticou por criar a palavra espiritismo, agora critique os espíritos, porque eles também criaram essa palavra eletromediúnico e perispirítico. Então, vocês me criticaram porque está criando palavras, critiquem os espíritos também, entendeu?
Aí, continuando aqui, Erasto continua a dizer: deve ser tal esta fusão, quer dizer, a união do fluido do espírito com o fluido do médium, deve ser tal esta fusão que a força da união desses fluidos dela se torne, por assim dizer, uma. Então, ó, deve ser tal esta fusão, essa união, que a força que resulte da mistura dos dois espíritos se torne, por assim dizer, quase como uma coisa só. Do mesmo modo que atuando sobre o carvão, uma corrente elétrica produz um só foco, uma só claridade. Porque essa união, essa fusão, perguntareis, é que para que estes fenômenos se produzam, necessário se faz que as propriedades essenciais do espírito motor se aumente com alguma das do médio e que o fluido vital indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos é apanágio, é direito exclusivo do encarnado. E que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Só então pode, mediante certas propriedades que desconheceis do vosso meio ambiente, aí ele vai dizer, são propriedades do teu meio ambiente, que ele não vai dizer quais são. Isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais, e mesmo os encarnados. Então, ele está dizendo que quando faz a união do fluido do espírito com o fluido do médium, essa energia tem que se unir de tal forma que se transforme numa coisa só, tá? É que se torne isso uma coisa só. É isso que ele está dizendo, tá? Então, por que isso tem que se tornar uma coisa só? Para que ela tenha, vamos dizer assim, força, mais força. Para que, né, ao imantar o espírito, imantar aquele objeto, ele possa ser comandado pelo espírito, que é o espírito que comanda o fluido, né? Então ele diz aqui, né? Vou repetir esse trecho. Por que essa união, por que essa fusão, perguntareis? É que para que estes fenômenos se produzam, necessário que faz que as propriedades essenciais do espírito motor, é o espírito que vai produzir o fenômeno, né? O espírito motor, o que está se movimentando para produzir o fenômeno, se aumentem com algumas das do médium. É que o fluido vital indispensável à produção. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. É que o fluido vital indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos é apanágio exclusivo do encarnado. O encarnado é que tem esse fluido vital, que vai doar para o espírito. Tá? E que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Então, o espírito que vai trabalhar isso, ele vai ter que se impregnar do fluido vital do médium. Ele vai ter que se revestir desse fluido vital do médium, tá? Só então, mediante certas propriedades que desconheceis do vosso ambiente, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Então, ele vai juntar os dois fluidos, fazer esses fluidos virar uma coisa só, mas nesse fluido está o fluido vital do médium. E aí o espírito é que vai se revestir desse fluido aí. Tá? E aí ele vai conseguir, agora que ele está revestido, tipo assim, ele toma um banho, né? Desse fluido, é O que ele. Rose, Oi, mas esse fluido vai ser revestido, como você disse, eu já tinha lido aqui, que hoje em dia, hoje, agora, na atual conjuntura, será no futuro, será muito frequente essa mistura desses fluidos, é porque há uma falta de condensação para se transformar numa única coisa que tenha essa força, é isso? não, hoje em dia se torna raro, Essa energia que é que o espírito que comanda o fluido, né? certo? Olha Que só, vai doar para o espírito. Isso eu certo? entendi perfeitamente. Mas hoje em dia a frequência
cada dia menor, devido a, a esses espíritos não se conectarem tanto? É isso que eu quero saber. Porque hoje em dia é mais raro É encontrar mais raro. médium que produz esse, Médico, médico que produz esse efeito e que tenha outros que possam acoplar não, que produza esse fruto. O espírito. esse fruto. Mas ele falou desde o início, esses fenômenos se tornam raros porque o número de médios que podem produzir esse fenômeno, que podem produzir o fluido para a É, realização desse fenômeno, vem diminuindo. Então, vem diminuindo cada vez mais. facilidade, médios que produzam fluido para a realização desse fenômeno. Então, ele disse aqui, Erasto, que lá, quando foi escrito o Livro dos Médios, já era raro encontrar médium. E ele diz: no futuro, vai diminuir Muito mais. os Será? médios que tenham capacidade de produção do fluido para produzir o fenômeno de transporte. Então, Eu sei, eu entendi. hoje em dia são muito poucos os médios, raríssimos os médios, que produzam esse fluido. E como tem poucos médios produzindo esse fluido, o fenômeno vai ficando cada vez mais raro, tá bom? Então, poxa, não. Mais escasso. Por isso que nós não encontramos, chama atenção. Por isso, cuidado. Esses fenômenos muito pouco acontecem hoje em dia. Muito pouco acontecem, tá? Porque você não encontra médium com facilidade produzindo esse fenômeno. Então, se você, em algum lugar, encontrar uma casa espírita, algum lugar que produza com facilidade esses fenômenos, toda semana eles produzem fenômeno de transporte, presta atenção nisso. Porque Erasto Desconfiar. diz Tem que aqui, desconfiar. ele diz aqui, isso em 1861. E ele disse, nessa época, 1861, e no futuro, esses fenômenos vão ficando cada vez mais raros, porque mais raro será encontrar médium produzindo fluido para esse tipo de fenômeno, que é um fenômeno de transporte, um fenômeno que, para se produzir, há muita complexidade. E ele falou, muito difícil de ser realizado, porque esse fenômeno é produzido com a ajuda de médium só, enquanto os outros fenômenos podem utilizar vários médios, doação de fluido de vários médios. Então, para produzir Esse é só o único, esse é o único. esse fenômeno, você precisa apenas de. Você só pode contar com um médium. E esse médium tem que ser um médium que tenha facilidade para produzir, para realizar a concentração. Médios superiormente dotados. Então, aí já começa a dificultar. Vai tornando. Então, ele falou: são fenômenos muito raros. Então, preste atenção. Preste atenção, né? Então, é por isso que a gente precisa estar sempre muito atento e estudar. Porque a gente estudando, a gente já vai ficar o quê? Ó, de antena ligada. Observando cada vez mais. E vai ficando cada vez mais raro. Ele está dizendo aqui. Ele disse aqui, vai ficando cada vez mais raro. Então, a gente que estuda, preste mais atenção. Já estamos alertados. Então, gente, olha, próxima aula, dia 21. Dia 21, a gente vai começar do quarto parágrafo. Quem quiser botar aí, ó, parágrafo 4. Não me é permitido, por enquanto, esse é o parágrafo 4. Vai ser dia 21 do 3 de 25. É o parágrafo 4. Não me é permitido, por enquanto, desvendarmos as leis particulares que governam os gases e os fluidos. E, gente, esse texto é de Erasto, discípulo de São Paulo, um grande estudioso dos fenômenos mediúnicos, e que trabalhou na codificação, na produção desse livro dos médiuns. Tá? Então, e repare que Erasto
Porque isso aqui foi através de uma psicografia, tá? E Erasto era, né, o protetor do médium que recebeu essa mensagem e passou para Kardec. Mas ninguém vai saber quem é o médium, porque Kardec não colocou o nome do médium. Então a gente está dizendo. E repare o seguinte: tirando uma palavrinha ou outra, o texto é muito claro, né? Erasto não usa palavras muito difíceis para a gente compreender. Tem uma Muito palavra, claro, objetivo. mas então ele está ensinando para a gente como o fenômeno se produz de uma maneira muito clara, muito fácil da gente compreender, né? Muito fácil da gente perceber. Então, ninguém aqui pode dizer assim, eu não compreendi porque ele fala complicado. Não fala complicado, não. Não, Basta. ainda mais você deu um adendo cada vez maior, entendeu? Foi ampliando mais como é que esmiuçando mais. Achei maravilhoso. A gente tem que prestar bem atenção, porque ele está sendo, sabe, bem explícito, bem claro. Vamos agora, né? Encerrando aqui a nossa aula, daqui a pouco nós teremos a nossa irradiação para os nossos irmãos enfermos físicos. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Erasto, né, a esses espíritos que auxiliaram Kardec no Pentateuco, né, por essa oportunidade que nós estamos tendo de nos esclarecermos sobre a produção desses fenômenos. Porque aí agora a gente está sabendo como as coisas acontecem, né? E a ignorância é terrível. Então, às vezes, o companheiro vem nos perguntar como é que faz isso, como é que faz aquilo, e estudando, a gente pode passar a informação correta. Então, a gente só tem que agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, que está sempre procurando nos auxiliar. E não vamos nunca nos esquecer, né? Que o nosso trabalho continua, que no desdobramento do sono, nós trabalhamos. Existe trabalho para quem conhece do serviço. Então, a pessoa vai dizer, mas eu trabalho da mesa mediúnica. Mas você dorme. E quando você dorme, você desdobra e vai para o plano espiritual. E lá no plano espiritual, você pode trabalhar. E existem inúmeras oportunidades de trabalho para todos nós. Agora, quanto mais você conhece do tema, mais oportunidades você tem de auxiliar os espíritos. E eles contam com a nossa ajuda. Então, vamos nos preparar para sermos bons servos, né? Bons auxiliares dos espíritos. Então, Senhor, muito obrigado, Pai, que Ele nos abençoe. Eu desejo um bom fim de semana para todos vocês. Segunda-feira estaremos de volta com os nossos estudos, livros dos espíritos, né? E vamos por aí afora, né? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. E aí eu deixo aqui um beijo no coração de todos vocês, agradecendo a presença dos amigos aqui conosco, tá bom? Ó, fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Obrigado pela presença de todos.